Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. O fim da lei é Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Quando analisamos as várias publicações religiosas nas redes sociais, encontramos muitos debates acérrimos sobre posições doutrinárias ou comportamentais das mais variadas formas. Esse também pode estar entre os primeiros, como todos os vídeos que publicamos, onde não buscamos vender uma ideia ou emplacar uma instituição. O único objetivo deste é fazer com que aqueles que nos ouvem pensem com calma e ponderem sobre o que aprenderam. Disse certa vez alguém inspirado por Deus: temos muito mais a desaprender do que aprender. Creio que isto vai em linha com o que Jesus disse quando apresentou a inutilidade de remendar pano novo em roupa velha. Temos recebido dos pastores e padres de nossa época, dos líderes religiosos, tanto pano velho, doutrinas erradas, que remendar novos panos, novas doutrinas, é praticamente impossível. O novo nascimento requer uma mente nova, disposta a, como Paulo, que era um líder, um pastor da época, considerar como lixo tudo o que aprendemos em nossas igrejas e receber de mente aberta aquilo que Deus tem reservado aos seus servos, apenas tendo a Bíblia como autoridade. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus abre seu sermão falando sobre os humildes do espírito. São os que são humildes o suficiente para se posicionar como alunos querendo aprender. O texto em si é um desses casos. Pastores, em sua esmagadora maioria, interpretam este texto como se o fim, aqui colocado, fosse término ou abrogação ou destruição. Mas se assim fosse, teríamos um problema, já que o próprio Cristo foi categórico. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Se temos um texto que aparentemente diz que o fim, final ou término da lei foi Cristo, e outro que diz o contrário, aparentemente, no mínimo, temos que estudar a ambos para ver o que pode estar errado em nossa interpretação ou leitura. Este é o papel de todo cristão e indagador da verdade. Note agora a tradução da Bíblia de Jerusalém para esse texto. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Perfeito, claro. O texto agora traduzido corretamente lança luz sobre o mesmo e concilia com a afirmação de Cristo. Como um espelho que mostra a sujeira, mas não a limpa, enviando-te a água da vida, a lei também, como um espelho, te mostra o pecado, mas não te limpa. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7. A lei tem uma finalidade, um objetivo ao te mostrar o pecado, te levar a Cristo. Esta afirmação também é apresentada em outros termos pelo mesmo Paulo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. A lei, embora não salve, desempenha ainda dois papéis para o cristão no plano da redenção. Número 1, mostrar o que é pecado. Número 2, nos levar a Cristo. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção neste outro texto. Muitos julgam a lei dizendo que é coisa do passado, que é um jugo pesado. Irmãos, não os faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Quando alguém fala mal de um irmão, está julgando e falando mal da própria lei que diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isto porque
A nenhum de nós foi dada a capacidade de julgar o irmão. Porém, veja que isto só é assim, e só será assim, se a lei estiver em vigor. E outra, falar mal é pecado. Finalizando, a pergunta então seria, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. A lei condena todo mundo, e para isso ela precisa estar em vigor. No momento em que a pessoa aceita a Cristo, esta lei, que o tempo todo condena mostrando o pecado para levar a Cristo, deixa de condená-lo, já que em Cristo somos perdoados e justificados. Porém, note que a lei continua constantemente, mesmo para o cristão, apontando o pecado, sem, no entanto, condená-lo. Mas para quê? Para que o cristão possa santificar-se cada vez mais. Ou seja, não haverá, enquanto estivermos na terra, uma única vez em que a lei diga a um cristão: está bem, você já está santificado e perfeito. Constantemente, a lei continuará te dizendo o que é pecado, cada vez mais, descobrindo cada vez mais pecados em nós, não porém para nos condenar, mas para que cada vez mais nos aproximemos de Cristo e mantenhamos-nos com Ele. Este é o processo da santificação. A tua lei é perfeita. Note finalmente que a condenação não deixa de existir para os que aceitaram a Cristo, mas para os que estão, tempo presente, nele. Por isso o texto diz: todos os que estão em Cristo Jesus, e não os que estiveram um dia. Pense nisso, e que Deus seja contigo.